Sabe aquela imagem que a gente tem do profissional de segurança? Aquela focada só em força física? Então, pode esquecer. Hoje a gente vai mergulhar nas habilidades que definem a nova guarda, que estão transformando a segurança em uma área muito mais estratégica e inteligente. Olha, essa frase resume perfeitamente o nosso papo. Segurança deixou de ser só sobre botar uma pessoa uniformizada ali no canto. Virou um jogo de estratégia. A verdadeira arma do profissional moderno não é o que ele veste, mas sim a postura dele, a sua preparação, a sua atitude. É uma virada de chave total. Vamos colocar isso lado a lado para ficar bem claro. De um lado, a gente tem aquele estereótipo antigo do leão de chácara, né, que só reage, que usa força bruta. Do outro, o novo profissional, um guardião que usa a comunicação como sua principal ferramenta, agindo antes que o problema aconteça, para criar um ambiente onde as pessoas se sintam não só seguras, mas bem-vindas. E para a gente entender como essa evolução acontece na prática, vamos pensar numa analogia. Imagine que o profissional de segurança de hoje em dia carrega duas caixas de ferramentas. E cada uma delas tem um conjunto de habilidades que é absolutamente essencial para o sucesso. A primeira caixa é a das hard skills, ou seja, as competências técnicas. Pensa assim, é o treinamento de defesa pessoal, é o conhecimento de sistema de vigilância, certificação de primeiros socorros. São aquelas habilidades que se aprende em curso, sabe? Que dá para comprovar com um diploma. É a base, o alicerce técnico da profissão. Já na segunda caixa a gente encontra soft skills. Aqui o negócio é mais sutil. Tá ligado? A forma como a gente lida com as pessoas. A gente está falando de inteligência emocional para manter a calma numa crise, de comunicação assertiva para desarmar uma briga antes de começar e de empatia para entender o lado do outro. São as ferramentas humanas, digamos assim. E aqui que está o pulo do gato. Porque de que adianta ter um arsenal de certificados se o profissional não consegue trabalhar em equipe, não sabe se comunicar sob pressão ou simplesmente trava? O verdadeiro poder, a verdadeira eficácia, está no equilíbrio perfeito entre essas duas caixas de ferramentas. Beleza, então vamos abrir a primeira caixa, a das ferramentas técnicas. E a habilidade fundamental aqui é a observação. Mas não se engane, não é só olhar ao redor, é uma verdadeira ciência. A observação profissional segue um método bem rigoroso. Primeiro, o agente observa ativamente, captando detalhes que a maioria das pessoas nem percebe. Em seguida, ele precisa memorizar o que viu, os pontos-chave. E, por fim, ele tem que ser capaz de descrever tudo com exatidão, seja para fazer um relatório ou para passar para a polícia. E essa habilidade fica muito concreta na prática. Um profissional treinado não vê só uma pessoa suspeita. Ele meio que decompõe a pessoa mentalmente. Ele analisa o sotaque, uma cicatriz, o tipo de relógio, o jeito de andar, cada detalhe conta. É um processo metódico que transforma o simples ato de olhar em informação útil. Agora vamos para a segunda caixa de ferramentas. É aqui que a técnica encontra a humanidade, sabe? É onde entra a arte da interação, a habilidade que, muitas vezes, impede que uma crise sequer comece. A base de tudo aqui é a comunicação. A maioria dos problemas surge de mal-entendidos. Um profissional que se comunica com clareza, com firmeza, pode resolver uma situação tensa antes que ela saia do controle, transformando o que seria um confronto em uma conversa. Em seguida, vem a inteligência emocional. Isso é basicamente a habilidade de manter a calma quando tudo está pegando fogo. É entender o que os outros estão sentindo e ajustar a própria abordagem para acalmar os ânimos. Sem isso, a técnica toda se torna inútil no meio de uma crise. E isso nos leva à empatia, que, olha, longe de ser uma fraqueza, é uma ferramenta estratégica poderosíssima. Ao entender a perspectiva do outro, o profissional consegue construir confiança, consegue gerar cooperação, evitando resistência. É a diferença entre impor sua vontade e colaborar para uma solução. Então, o ponto crucial é como essas duas caixas de ferramentas se unem. Quando a técnica encontra a humanidade, o resultado é uma forma de segurança muito mais eficaz, muito mais inteligente e totalmente focada na prevenção. Para entender o valor estratégico disso, a gente pode usar uma teoria da criminologia chamada triângulo do crime. Ela diz que para um crime acontecer, 3 coisas precisam se encontrar no mesmo tempo e lugar. Um agressor motivado, um alvo vulnerável e, o ponto-chave, a falta de um guardião capaz de impedir a ação. E é aqui que tudo se conecta. O profissional de segurança moderno é exatamente o guardião capaz que quebra esse triângulo. Só a presença dele, a postura, a comunicação, a capacidade de observação, tudo isso já atua como um elemento que desestimula a ação. Muitas vezes, o agressor percebe que ali tem alguém preparado e simplesmente nem tenta. A prevenção vence. Mas é muito importante entender uma coisa.
Segurança humanizada não é segurança passiva, é uma estratégia avançada. O objetivo é criar um ambiente seguro e acolhedor através da prevenção. Mas, se a situação exigir, esses profissionais continuam totalmente preparados para agir de forma repressiva, de forma decisiva, sempre dentro da lei. No final fica essa reflexão para a gente. Vimos que a segurança moderna valoriza a prevenção, a inteligência e a conexão humana como ferramentas tão ou até mais poderosas que a força bruta. Então, a grande questão que fica é: o futuro da nossa segurança vai ser construído com muros cada vez mais altos ou com pontes cada vez mais fortes?